Seja muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Michael Iari. A gente está agora começando um novo ciclo aqui de assunto, que é o assunto do climatério, da menopausa. E é um assunto muito importante, eu atendo muitas mulheres que estão nessa transição e que procuram ajuda aqui comigo, porque é uma transição muito importante, é um período da vida da mulher que que pode causar muito sintoma, muito problema, né? Mas é um período também que pode ser muito significativo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é climatério, o que é menopausa. Vamos lá, podemos? Climatério, gente, é o período de transição mesmo entre um estado reprodutivo, onde todo esse aparato reprodutivo feminino está em plena fase, e essa transição para um estado de não reprodução, um estado não reprodutivo desse ponto de vista feminino ovariano, né? Então é um período de transição, o climatério. E a menopausa é a última menstruação. A menopausa é, digamos, o marco de que o climatério de fato está acontecendo. Mas o climatério mesmo começou antes do que a menopausa. A menopausa é apenas a última menstruação. Na verdade, a gente fala assim, a última menstruação depois de 12 meses sem menstruar, sem ter o ciclo, né, que tem o sangramento mensal, 12 meses sem menstruar, a gente diz, então essa data foi a menopausa. Mas o climatério começou antes, começou na perimenopausa, né? A perimenopausa ou pré-menopausa, tanto faz, tá, gente? Que é esse período antes da menopausa, da última menstruação. Mas o climatério é o período todo, esse é o conceito. E o pós também, pós-menopausa. Pós-menopausa é esse período depois da última menstruação. Então, o que a gente está conversando aqui, na verdade, é o do climatério, né? O climatério é essa transição de um estado de fato reprodutivo regular da mulher para esse estado então não reprodutivo. E ele vai no Brasil principalmente de 45 anos de idade até os 60, 65 anos de idade. É esse período que a gente está falando. E a gente está falando aqui, portanto, de uma vida hormonal, mais do que qualquer coisa, né? Uma vida hormonal, principalmente ligada aos estrógenos. Os estrógenos são esses hormônios que caracterizam o ser feminino, né? E caracterizam, não só os estrógenos, mas principalmente os estrógenos caracterizam digamos, essa vida reprodutiva feminina. E, gente, é interessante porque hormônio, do ponto de vista da antroposofia, hormônios são sentimentos. Toda mulher sabe disso, né? Toda mulher sabe disso bastante bem. Quando eles estão equilibrados, quando os hormônios têm uma respiração adequada, têm uma harmonia, os sentimentos ficam mais harmônicos. Quando os hormônios estão irregulares, eles não respiram harmonicamente, vira uma bagunça também emocional, né? Então, a menopausa, o climatério é bastante famoso por isso, porque ele pode causar muito sofrimento, muito incômodo, muito mal-estar, porque é uma mudança muito profunda. Então a primeira questão é essa, gente. Essa transição, do ponto de vista da medicina de família e comunidade, o climatério é um período que pode ser muito sofrido, mas guarda dentro dele também uma oportunidade. E do ponto de vista da antroposofia, do ponto de vista da medicina ampliada pela antroposofia, isso é muito mais profundo, porque a gente nem vai chamar de transição na medicina antroposófica, a gente vai chamar de metamorfose, que é um conceito muito bonito que cabe aqui. A gente vai passar de uma vida reprodutiva muito ligada a essa questão ginecológica para uma vida reflexiva e de grande criatividade.
pelo menos como potencial, pelo menos como potência. Ou seja, a gente vai ter uma metamorfose da vida reprodutiva mais inconsciente para uma vida criativa consciente. É disso que se trata. E por isso tanta confusão, e por isso tanto sinal-sintoma, porque é uma metamorfose de vida. É de fato uma segunda biografia dentro da vida. E mais ou menos de 0 a 50 é como se eu tivesse uma biografia mais reprodutiva nesse sentido. E a partir do 45, 50, eu começo a ter uma outra vida a partir dessa metamorfose. E essa outra vida a partir de metamorfose, percebe? E percebe que eu estou falando aqui de vida física, endócrina, hormonal, mas estou falando de vida espiritual, porque as duas estão absolutamente juntas. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, essa segunda biografia, digamos assim, é uma segunda biografia que tem pelo menos como potencial, para variar, isso não é automático, mas tem como grande potencial uma vida de grande criatividade, de grande potência intelectual, de grande potência de transformação da própria vida e de ressignificação da vida. Então, por isso que muitas mulheres me perguntam assim, mas Michael, qual é o ganho do climatério, da menopausa? O que eu ganho com isso? Aí eu tento trazer essa imagem, porque não é apenas uma imagem, é uma verdade espiritual. Ou seja, muita confusão, muito sinal, sintoma que pode causar grande sofrimento, e às vezes sofrimentos longos, né? Mas que nisso está uma metamorfose muito profunda para uma vida melhor, na verdade, para uma vida mais criativa, mais colorida, mais inteligente do ponto de vista dos insights, do ponto de vista da percepção, porque toda essa força feminina que estava literalmente ocupada com o ciclo menstrual, desde 12, 13, 14, 15 anos de idade, desde lá, essa vida estava ocupada, agora essa força, essa energia foi transmutada para forças da criatividade, da intelectualidade, da sensibilidade, da vida artística, inclusive da vida profissional. Nossa, é muito interessante perceber a biografia das mulheres após essa metamorfose, após essa transição. Então, temos aí uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade que pode causar grande sofrimento, né? E é interessante, uma das primeiras coisas que eu queria falar é assim, a nossa cultura, ela está profundamente ocupada com conforto, é ou não é? Toda a nossa cultura quer conforto. A gente faz de tudo para ter conforto, para ter tranquilidade, para ter previsibilidade. Mas a vida não é bem assim, porque na verdade todas as resistências, o mal-estar, o sofrimento mesmo, os incômodos, eles são sinais, eles são grandes apontadores para a mudança de vida. Sair da zona de conforto, na verdade, é uma bênção. Estar incomodado num processo de vida necessário é muito importante, porque gera uma vida melhor depois. E esse é o ponto. Então, uma primeira questão é: climatério, menopausa é uma metamorfose. Os principais sinais e sintomas apontam para profundas ressignificações na própria biografia. Aqui está a oportunidade de se conhecer muito mais. Aqui está a oportunidade de conhecer quais são as resistências principais, quais são as coisas mais facilitadas de eu para mim mesmo. Aqui está uma grande oportunidade de ressignificar, aprofundar a autoimagem, toda essa questão do humor,
toda essa questão biográfica importante. Aqui está uma oportunidade de ressignificar a própria infância. Aqui está a possibilidade de ressignificar e aprofundar a sexualidade. Ou seja, é muita coisa intensa, é muita chance intensa de mudança e metamorfose. E digamos, a força motriz do sucesso desse processo de metamorfose tem algumas leis. A primeira é essa aceitação de que a vida ela muda profundamente. Ser mulher tem isso, tem essa característica de viver no mínimo 2 biografias numa só. E a aceitação disso e a valorização disso muda tudo, porque aí eu mudo meu olhar para esse processo e melhoro muito com isso. Então essa é a primeira lei. A segunda é a aceitação do envelhecimento. E aqui a gente precisa mudar o olhar sobre o envelhecimento. Vocês sabem, né? Eu fiz medicina de família e comunidade, mas fiz geriatria também, além da medicina antroposófica e tudo mais. Mas aqui é muito importante a aceitação do envelhecimento. Porque quanto mais eu aceito o próprio envelhecimento, quanto mais eu tenho um olhar carinhoso para esse envelhecimento, quanto mais eu olho para as limitações que o envelhecimento traz e olho como grandes oportunidades, mais esse processo da menopausa do climatério se dá de forma muito boa. E a terceira coisa é a aceitação da cobrança social, da cobrança profissional, da cobrança pessoal. A gente vive numa comunidade, numa sociedade brasileira ainda muito imatura para essas coisas. A gente tem o etarismo, né? A gente não aceita o envelhecimento, a gente não aceita muita coisa, a gente é muito infantil, a gente é muito imaturo para isso ainda. Mas, na verdade, se a gente olhar bem, o envelhecimento pode, não de maneira automática, mas o envelhecimento pode trazer só benefícios de aprofundamento da vida, uma vida de fato mais consciente, mais autoconsciente, mais criativa, mais em paz com as coisas, de uma forma mais madura, maturidade física, maturidade emocional, maturidade espiritual. É disso que se trata. Então, aqui, gente, tem uma grande revolução, uma grande metamorfose na autoimagem, na própria biografia, mas não de maneira automática, de uma maneira que eu preciso trabalhar para isso. E esse trabalho, que é o processo do climatério, é um trabalho com grande potencial de ser uma transformação para melhor, positivamente. Ô, gente, como médico de família e comunidade, eu atendo esse período do climatério, eu tenho plena capacidade para isso, mas muitas pacientes já vêm também com os seus ginecologistas, as suas ginecologistas, né? Então, ou eu vou atender de forma totalmente autônoma e não precisa necessariamente de um ginecologista, de uma ginecologista, ou eu vou acompanhar junto com esse ginecologista esse processo. Como médico de família e comunidade, a própria geriatria e como a medicina ampliada pela antroposofia, tenho total autonomia para fazer isso, já faço isso há muito tempo. Aqui no consultório, como funciona? Como eu recebo, então, esta mulher, a gente faz todo esse primeiro atendimento, que inclui, inclusive, pelo menos uma visão, uma primeira visão da biografia da pessoa, né? Como que é essa pessoa, o que ela faz e o que ela está, então, sofrendo ou não nessa transição. Os exames são muito importantes, a maior parte das vezes eu vou precisar dos exames, os exames hormonais, o ultrassom, na verdade, toda uma gama de exames que são fundamentais para a gente ir percebendo essa perimenopausa até menopausa, como que isso está se dando, e inclusive
questões cardiovasculares, questões da densitometria óssea, para ver se já existe uma osteopenia ou osteoporose. Então, percebe? Os exames aqui são fundamentais, a história clínica, o exame físico, para saber como tudo está correndo ou não, né? Como é que tudo está. Aí sim, começa aqui um processo de uma prescrição, que é uma prescrição medicamentosa, seja ela antroposófica, medicamento antroposófico, seja alopático, seja fitoterápica. A fitoterapia ajuda muito aqui, vamos falar disso também. E coisas não medicamentosas. Tem muita prescrição não medicamentosa nesse processo do climatério que é extremamente importante. Então, é assim que funciona também essa consulta quando vem essa demanda do climatério. Nos outros vídeos a gente vai entrar agora os principais sinais e sintomas, o que a gente pode fazer em cada um deles. Então acompanhe aqui, segue aqui meu canal, que eu acho que você tem muito a ganhar com isso. Um grande abraço.